Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um Web News. O Web News de hoje, domingo, 30 de novembro de 2025, agora no novo horário e também voltou para o domingo, né? Que é o seguinte, eu tinha feito uma troca para segunda-feira e o programa até então sempre foi ao vivo, mas aí a segunda-feira não funcionou muito, voltei para o domingo mesmo, tá? Porque aí encerra a semana, antes de começar a segundona ali, a gente trazer aqui as notícias, então comentar as notícias relevantes, né, importantes que aconteceram na última semana, no domingo mesmo. Então vai ser no domingo mesmo, só que a outra novidade é o horário, né, que é 12h30 e que será gravado, tá, gente? Será gravado por enquanto, pessoal, por quê? O algoritmo ainda não está entregando o programa para a quantidade de pessoas que a gente queria para ter uma interação ali ao vivo. Então, eu vou fazer gravado agora, assim fica mais organizado, tudo certinho, e na hora que a gente tiver essa demanda e as pessoas já ali que a gente sabe que vão participar, a gente volta pro ao vivo, tá bom? Então eu quero pedir para você nos seguir nas redes sociais, seguir tanto o canal quanto a mim. E ontem saiu um episódio aqui no Web Relatos que foi sobre o Albert Einstein, o maior cientista aí da história, né, que também era imigrante, tá, gente? Então, um relato sobre a vida dele enquanto imigrante. Então, eu quero convidar vocês para irem assistir o vídeo que saiu ontem e também, claro, o podcast Imigrante Web, que repete ali no formato de áudio os episódios do Web Relatos aqui do canal, tá bom? Quero te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, comentar, gente, aqui, por favor, o que você acha sobre essas notícias, a sua opinião a respeito disso tudo, porque isso vai me ajudar, então, a conseguir isso que eu tô falando, que é o algoritmo voltar a me divulgar como ele fazia antes, e a gente poder, então, voltar pro ao vivo com Web News, tá bom? Ative também o sininho de notificações, porque assim você não perde nada aqui do canal, e acompanha tudo que a gente vier a comentar. Hoje a gente tem bastante coisa para poder falar, viu, gente? Eu quero fazer minha audiodescrição, me desculpa, meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura, eu estou usando uma camiseta preta de gola V, camiseta simples preta, e um boné preto com cinza, tá? A frente dele é cinza. E eu fico sentado, então a câmera pega só do peito para cima. A audiodescrição, gente, é para incluir as pessoas que não conseguem ver. E também, às vezes, a pessoa deu play ali, quer só ouvir o vídeo. Também eu faço muito isso, então, pelo menos sabe que elas estão ouvindo. Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. E, né, a casa é sua. Comenta aí o que você acha de tudo, tá, gente? Então é o seguinte, vamos começar, então, a discutir sobre as notícias que saíram aí nessa última semana, né? Outra coisa, as gravações vão acontecer às sextas-feiras, tá, gente? Então, por acaso, se você viu essa notícia, alguma notícia que saiu no sábado, ou depois do 12h30, ou na sexta-feira ainda muito cedo e não entrou aqui, é uma notícia que você acha que deveria estar aqui, provavelmente vai sair na semana que vem, tá? Porque eu gravo às sextas-feiras e já fica tudo programado para o programa entrar no ar no domingo, tá bom? A gente vai começar a falar então, achei que tinha dado ruim ali, apareceu, sobre o Reino Unido, né, gente? Sobre o UK, que é United Kingdom, que saíram novos dados sobre imigração e o impacto das políticas mais duras adotadas esse ano. Segundo números oficiais divulgados nesta quinta-feira pela Reuters, a migração líquida no Reino Unido caiu cerca de 2/3 no período de um ano, chegando a pouco mais de 200 mil pessoas até junho de 2025. Essa queda brusca está diretamente ligada ao endurecimento das regras migratórias, corte nas autorizações de trabalho, exigências salariais mais altas, restrições na chegada de dependentes de estudantes internacionais e o fim de rotas específicas para trabalhadores do setor de cuidados. Lembrando que eu sempre deixo aqui para vocês, olha, gente, onde que está a matéria, tá? Ó, tá em inglês, aí você pode copiar e colar aí no tradutor se você não souber inglês suficiente e acompanhar, tá? O relatório também, deixa eu deixar assim arrumadinho, assim, ó. Esse relatório também mostra que mais britânicos e europeus deixaram o país no mesmo período, contribuindo para reduzir ainda mais o saldo final da migração. O governo comemorou os números, tá, gente, dizendo que as medidas rigorosas finalmente estão funcionando. O tema ainda é sensível no Reino Unido, onde imigração continua sendo um dos pontos centrais do debate público e político.
Então, apesar da queda geral, o país ainda enfrenta desafios com a migração irregular, especialmente pelas travessias do Canal da Mancha. A gente vai acompanhar aí os próximos passos e traz aqui para vocês. Na semana passada e nas semanas anteriores, eu até comentei aqui realmente sobre a maneira como o Reino Unido está querendo endurecer mesmo as suas regras e começou a praticar já, coisas já mudaram, e até meio que imitando o que a Dinamarca faz, que a Dinamarca é conhecida aí mundialmente por um lugar bem complicado para a imigração, né? E então eles agora já começaram até a falar sobre alguns números, alguns resultados, né? A gente tem acompanhado que os países estão fazendo muitas mudanças nos seus programas de imigração com a justificativa de realmente organizar, seja lá o que for, que eles consideram que está desorganizado nos programas de imigração deles, tá? E quem também está fazendo isso, e a gente também tem falado aqui bastante, é Portugal, né, gente? Lá também tem muita coisa rolando. E lembrando, gente, que todos esses aparecem para vocês aí o site de onde eu peguei a informação, de onde eu fiz um resumo, né, e tal da matéria, para vocês poderem conferir. Os links estão na descrição do vídeo, tá? Tudo que vai aparecer aqui para vocês nessa tela aqui, ó, tem na descrição do vídeo para vocês irem lá conferir por conta própria também, tá? Então, essa reportagem aqui, gente, ó, Esquerda Diária, a luta da classe na sua mão, denuncia que muitos estrangeiros que buscam regularização no país seguem sem resposta, mesmo depois de entrevistas e meses de espera. São vistos teoricamente legalizados, mas na prática eles continuam sem os documentos que garantem acesso a direitos básicos. De acordo com a matéria, o atraso não é só burocracia. Sem o cartão de residência, as pessoas perdem emprego, não têm acesso a serviços de saúde ou de educação, por exemplo, e acabam vulneráveis à exploração. Essa reportagem afirma que mesmo com o plano de regularização iniciado em 2025, esse ano, né, a agência responsável ainda não entregou os documentos a milhares de pessoas. A matéria fala que Portugal depende fortemente de imigrantes para a economia, mas seu sistema de imigração parece incapaz de garantir estabilidade para essas pessoas. E o que deveria dar segurança, muitas vezes gera medo, instabilidade e exclusão. A percepção que eu tive do texto aí, e a percepção que quem escreveu o texto quer passar também é essa, né? O atraso prolongado transforma vidas, né? Trabalhadores que poderiam estar empregados formalmente ficam retidos no informal, ou seja, no indocumentado, né? Famílias que buscam reconstruir sua vida têm seus planos suspensos, sonhos de uma vida digna vira uma coisa que eles ficam esperando sem fim, né? Uma espera interminável. E esse limbo, de acordo com a matéria, não é detalhe. Ele revela a face brutal de um sistema que lucra com a vulnerabilidade dos imigrantes e mostra a urgência de reformas, porque migrar não deveria significar viver na incerteza. Então, a matéria fala sobre essa situação em Portugal. A gente tem visto as leis em Portugal também ficarem mais duras, né, mais rígidas para os imigrantes. Claro que ele sempre com um pouco mais de facilidade para imigrantes vindos de países que falam português, né? Mas realmente mais dificuldades naquela coisa de reunião familiar, para conseguir cidadania portuguesa precisa ficar mais tempo em Portugal. Nós falamos também nas semanas anteriores, porque mudou muita coisa, tá, gente? A lei de nacionalidade, de cidadania, as leis de imigração falam, por exemplo, a respeito da necessidade de já sair do país, por exemplo, o imigrante para Portugal, que vai para Portugal, normalmente trocava o status lá dentro, né, para questão de trabalho, e essas coisas mudaram, agora as pessoas têm que fazer o visto fora de Portugal e já chegar em Portugal com o visto correto, então as coisas estão mudando em Portugal também, e essa matéria veio falar a respeito dessa parte negativa e de que tem muita gente ali mofando, realmente esperando para poder ser atendido. Aqui tem, eu até pus essa foto na thumb do vídeo. O AIMA, que é a agência responsável pelos imigrantes, né, vamos dizer assim, o serviço prestado aos imigrantes, e a matéria está toda aqui para vocês, olha, tem bastante coisa, vale a pena vocês entrarem ali para conferir todos os detalhes. Aqui tem uma imagem de um protesto, né, que teve, então vocês podem entrar ali e conferir também as outras coisas que tem. Eu conheci essa página agora, quando eu fui fazer pesquisa, tá? Então eu não me responsabilizo
pelo que o conteúdo está dizendo, mas eu achei o texto interessante para a gente trazer aqui, porque tem essa denúncia aí que eles fizeram, que faz parte do escopo aí de conteúdo que a gente tem aqui no canal, né? E ainda em Portugal, a gente vai falar mais. Porque é o seguinte, nos últimos dias virou notícia Portugal, né, ficou espalhado aí por dois motivos bem diferentes, né? Na área de imigração. Primeiro, o país aprovou recentemente um pacote de regras mais duras para imigrantes, né, que nem eu estava falando. Entre as mudanças estão as exigências maiores para a reunificação familiar, o aumento do tempo mínimo de residência para pedir cidadania e novas condições para estrangeiros que chegam ao país para trabalhar ou estudar. Ou seja, Portugal também está apertando sua política migratória como grande parte da Europa, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, surgiu uma iniciativa que vai na direção oposta. Enquanto endurece a lei, o governo lançou um programa chamado Programa Integrar, voltado justamente para qualificar imigrantes em áreas onde falta de mão de obra, como hotelaria, turismo e gastronomia, acontece, né? O objetivo é formar pelo menos 1.000 estrangeiros até o fim do ano. O curso dura cerca de 3 meses, é oferecido pelas escolas nacionais de hotelaria e turismo e termina com estágios em empresas que já estão precisando de trabalhadores. O programa é aberto tanto para estrangeiros já regularizados no país, quanto para quem está em processo de regularização. E a ideia é ajudar imigrantes que chegaram sem conseguir emprego nas suas áreas e agora enxergam uma oportunidade real de entrar no mercado. Essa reportagem que está aqui para vocês, ó, gente, do Terra, e cujo link também está na descrição do vídeo, cita o caso de uma jovem angolana formada em psicologia do esporte que não conseguia atuar na área em Portugal e decidiu se requalificar. Ela diz que o programa representa uma segunda chance. E Portugal, então, vive essa contradição, né? Por um lado, endurece as regras de entrada e permanência, e por outro, aposta em integrar imigrantes para suprir a falta de trabalhadores. Um reflexo do que vários países da Europa estão enfrentando, né, gente? E eu achei muito interessante de mostrar para vocês aqui também. Vale a pena conferir se você está em Portugal. Ali, ó, o AIMA está escrito aqui, ó, Agência de Imigração e Asilo, que é daquela imagem que estava na outra reportagem, né? Vocês podem conferir ali, porque essa matéria é da Maria Paula Carvalho, no portal Terra. Vocês podem ali conferir os detalhes, ver as informações que estão ali com mais riqueza, né? Para ter mais informações, uma instrução aí, caso seja o seu caso, ou que você conheça alguém que gostaria de saber dessas informações e precisa delas também, né? Então, Portugal está passando, né, gente? A gente tem visto. E a Europa, né? Está mexendo bastante nas suas regras e meio que com esse discurso de organizar, de arrumar as coisas. E aí tem muito movimento político em cima disso, é claro, muitos discursos políticos em cima disso, para poder usar a situação para o seu lado, né? Para cada um puxar para o seu lado, né? Então tem um movimento que quer incluir pessoas, aprovar pessoas e regularizar essas pessoas ali, porque reconhece que elas contribuem para o país, assim como na semana passada a gente falou sobre o candidato à presidência lá, que ele diz que Portugal precisa de imigrantes para poder crescer, e assim como tem um outro movimento, que é o que está forçando, como que fala? Que está empurrando aí, está engajado em fazer a vida do imigrante mais difícil, dificultar realmente mais. Então existem os dois lados, e aí cada um puxa para o lado que lhe é conveniente, né, nessas situações. Mas as coisas em Portugal estão acontecendo. Você está sabendo de alguma coisa? Eu conheço pessoas lá que me confirmam que, de fato, isso aí tudo está acontecendo. Bom, os anúncios do governo, a pessoa dizendo que está acontecendo ou não, o governo está anunciando que as medidas serão tomadas, né? Agora, essa coisa aqui da demora, de aprovação de coisas e tal, isso realmente eu ouço das pessoas que eu conheço que moram em Portugal. E é frustrante, né? Porque, e aí, você vai ficar indocumentado porque o governo demorou para liberar alguma coisa? É complicado, né? E na Europa, gente, estão vários países fazendo isso e endurecendo mais as regras. E a Irlanda também, tá, gente? A Irlanda também. E hoje
pensando em tudo que está acontecendo lá, a gente percebe que... Porque a Irlanda, assim, gente, todo mundo sabe que a Irlanda também é um lugar com bastante imigrantes, inclusive tem muito brasileiro que vai para lá e tem muitos estudantes de intercâmbio que vão para lá também. Inclusive, gente, se você quer estudar em algum desses países aqui, quer viajar, fazer um intercâmbio no exterior, você pode falar com a gente na Build Education, na minha empresa de intercâmbios aqui em Toronto, né? Nós não atendemos só o Canadá, nós temos parceria com instituições de ensino praticamente no mundo inteiro. Então, caso você queira fazer um intercâmbio, um curso de idiomas, um curso de college, uma faculdade, alguma coisa, um mestrado, entre em contato com a Build Education, está aparecendo na tela para vocês o QR Code, o e-mail, o número do WhatsApp. O QR Code vai te levar pro WhatsApp, tá? Que a gente te orienta lá. Mas a Irlanda anunciou um pacote de medidas para endurecer as regras de imigração, asilo, cidadania e reunificação familiar, numa tentativa de frear o crescimento populacional do país. Lembra muito o que está acontecendo em Portugal, né? Por isso que eu coloquei essa informação já logo em seguida, aqui depois que eu falei de Portugal. Essas mudanças foram anunciadas na quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025, pelo governo irlandês em Dublin e foram detalhadas numa reportagem da agência Reuters, publicada nesse mesmo dia. Então tá aqui essa matéria, ó, 26 de novembro, ó. Essa matéria, o link na descrição do vídeo, tá, gente? É como que era antes, gente. Até o dia 26 de novembro de 2025, o cenário era o seguinte. Quem tinha status... Gente, isso aqui vai ser bem legal, tá? Então, se você tem interesse na Irlanda, tem pessoas que moram lá, ou seja, vai ser legal, porque aqui tem uns detalhes bem interessantes que eu vou explicar, tá? Então é o seguinte, até o dia 26 de novembro de 2025, que foi quando foram anunciadas essas mudanças, o cenário era o seguinte, quem tinha status de refugiado ou proteção internacional na Irlanda podia pedir cidadania depois de 3 anos de residência legal no país. Na reunificação familiar, para trazer parentes, né, de fora da União Europeia ou países ali ao redor, existiam exigências de renda e acomodação, mas eram menos rígidas, sem um valor tão alto de salário mínimo anual definido em lei. Então, funcionava assim. E a questão de asilo e moradia, né, no caso de alojamento, era assim. Então, assim, outro ponto importante é o seguinte: os solicitantes de asilo que estavam empregados, ou seja, que tinham um emprego, né, e morando em alojamento fornecido pelo Estado, não eram obrigados a pagar uma parte da renda para contribuir com o custo dessa moradia. Ou seja, o governo bancava integralmente essa moradia, essa acomodação. Aí agora, como que vai ficar essa situação com relação a essas pessoas asiladas, né, refugiadas, que têm emprego? Tá. Com esse pacote anunciado no dia 26, agora de novembro de 2025, isso vai mudar. A partir desse pacote, o plano do governo é que o solicitante de asilo que trabalha, né, que tem emprego e mora em alojamento estatal, passe a contribuir com uma parte de renda para o custo da moradia. Essa contribuição vai variar de 10% a 40% da renda semanal da pessoa. Isso é importante. E sobre as regras para reunificação familiar, vai ficar o seguinte, o aperto é grande. Quem quiser trazer familiares para Portugal que vivem fora da área econômica europeia, ou seja, fora da União Europeia e vizinhos, vai precisar comprovar uma renda mínima anual em torno de 44 mil euros e ainda mostrar que tem acomodação adequada para receber esses familiares na Irlanda. Então, agora tem aí uma necessidade de renda maior. E como que fica a questão da cidadania e dos benefícios sociais, né? Para conseguir cidadania e para ter benefícios sociais. Bom, na cidadania, o tempo de espera também aumenta. Em vez de poder pedir naturalização depois de 3 anos, refugiados e pessoas com proteção internacional vão precisar de 5 anos, pelo menos, de residência. Além disso, quem estiver recebendo determinados benefícios sociais do governo, os chamados welfare payments, por um período prolongado, né, pode perder o direito de pedir a cidadania, gente. Ou seja, além do tempo aumentar, né, o governo passa a exigir que a pessoa demonstre mais independência financeira.
E agora tem também um assunto de revogação de status e processamento, tá? Que é o seguinte, que é um outro ponto, né? Importantíssimo. O governo irlandês passa a ter mais poder para revogar o status de refugiado em casos de risco à segurança ou condenações por crimes graves. Revogar aí é retirar, tá, gente? Cancelar. E, ao mesmo tempo, o país quer acelerar o sistema de asilo. A meta é que até junho de 2026, os pedidos iniciais e os recursos sejam decididos num prazo de 3 a 6 meses. Então, assim, como que vai ficar, né? Como que vai ser, a partir de quando? Como que é isso aí? Claramente a questão das datas. Então, vamos organizar aqui as datas. O pacote foi anunciado no dia 26 de novembro de 2025, essa semana agora que passou. As novas regras de cidadania e de reunificação familiar passam a ser aplicadas para novos pedidos feitos a partir dessa data. A cobrança de 10% a 40% da renda dos solicitantes de asilo empregados, ou seja, pessoas que têm asilo, ou seja, refugiadas, né, e que têm emprego, para pagar parte da acomodação, vai ser implantada ao longo dos 12 meses seguintes ao anúncio, ou seja, entre o final de 2025 e final de 2026, conforme o governo ajusta o sistema. E a meta de decidir pedidos e recursos de asilo em 3 ou 6 meses, né, de 3 a 6 meses, vale como objetivo a ser alcançado até junho de 2026. Quem é diretamente afetado por isso tudo, então, né? Bom, solicitantes de asilo empregados que moram em alojamentos do governo. Então, gente, asilo é a pessoa que foi refugiada, por exemplo, e recebeu asilo ali, tá? Nesse caso, solicitantes, tá? Que estão empregados, que têm emprego e que moram em alojamentos do Estado, né? Do governo. Essas pessoas pagam a pagar uma parte da renda pela moradia. A outra coisa é imigrantes que querem trazer familiares de fora da União Europeia. Agora eles precisam atingir aquela renda anual lá de cerca de 44 mil euros e provar acomodação adequada para todo mundo. E daí depois os refugiados e pessoas com proteção internacional que pensavam em pedir cidadania. O tempo de espera sobe para 5 anos e o uso prolongado de benefícios sociais pode fechar a porta da naturalização. E por fim, quem tiver condenação grave ou for visto como risco, né, para a segurança, pode ter o status de refugiado revogado. Então isso pode acontecer. Segundo o governo irlandês, a razão para esse pacote é o ritmo do crescimento populacional. A imigração líquida teria quase dobrado nos últimos anos, chegando a cerca de 72 mil pessoas por ano, o que seria aproximadamente 7 vezes a média da União Europeia. O governo argumenta que isso está pressionando moradia, serviços públicos e infraestrutura, e por isso as regras precisariam ficar mais rígidas. Então, essas são as novas regras de imigração e cidadania anunciadas pela Irlanda agora no dia 26 de novembro de 2025, tá, gente? Então, se você está aí pensando em ir para a Irlanda, está interessado na Irlanda, é importante que você saiba o que está acontecendo por lá e que foi agora esse anúncio. Aqui na tela, para vocês, está aparecendo, ó, mas vocês têm o link na descrição do vídeo e dá para vocês irem atrás de todas essas informações, tá, gente? Então, confere tudo aí certinho, para você não ficar fora das informações que você precisa. Minha gente, tá todo mundo mexendo, hein? Os países estão mexendo nos seus programas de imigração bastante. Agora a gente vai começar a falar dos Estados Unidos, né, gente? É lógico. Não tem como fazer web news aqui toda semana sem falar sobre os Estados Unidos. E agora tem bastante coisa lá que tá rolando. E a gente vai começar com a decisão do presidente Donald Trump de reentrevistar refugiados admitidos nos Estados Unidos, mas a gente vai ver que é o seguinte. Segundo a reportagem, essa aqui que está na tela para vocês, da Reuters, né, mas também da AP News e da CBS, um memorando interno do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, o USCIS, determina que o governo Trump pretende revisar todos os pedidos de asilo e refúgio que foram aprovados durante a administração de Biden.
do Joe Biden, o antigo presidente, né? Esse documento, que não foi publicado oficialmente, mas foi obtido pela imprensa, é datado de 21 de novembro, ou seja, dessa semana também, e ele ordena que todos os refugiados admitidos entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2025 sejam reentrevistados e reavaliados caso a caso. O memorando também suspende a emissão de green cards para esse grupo até que as novas entrevistas sejam concluídas. Segundo as matérias, né, inclusive essa que está na tela, existe a possibilidade até de revogação do status para quem não atender aos critérios atuais do governo. A justificativa para essa revisão tem ganhado força e urgência após um violento ataque ocorrido esta semana em Washington, gente, quando 2 soldados da Guarda Nacional foram baleados perto da Casa Branca. O suspeito era um imigrante afegão e ele foi detido pelas autoridades. Depois do ataque, o governo classificou o episódio como ato de terror e afirmou que o caso comprova falhas no processo de revisão de antecedentes e concessão de asilo. Com isso, a ordem de rever todos os casos anteriores ganhou respaldo político. O presidente dos Estados Unidos declarou publicamente que esse caso seria mais uma prova de que o governo Biden falhou na triagem de imigrantes. O presidente, afirmou que o suspeito teria permanecido nos Estados Unidos por causa de políticas frouxas adotadas pelo Biden, isso entre aspas. Só que a Reuters teve acesso aos documentos oficiais e eles contam outra história, gente. É o seguinte: segundo esses registros, o afegão suspeito do ataque entrou nos Estados Unidos em 2021, durante a evacuação do Afeganistão, com status humanitário aprovado ainda no governo do Biden. Isso sim, até aí tudo certo, beleza. Mas o ponto central nesse caso é o seguinte: o asilo formal dele, ou seja, a aprovação do asilo dele, que garante a permanência de longo prazo nos Estados Unidos, foi aprovado em abril desse ano, o ano de 2025, ou seja, sob o governo do Trump. Enquanto o Trump diz que o Biden é o responsável pela permanência do suspeito nos Estados Unidos, a própria documentação mostra que a decisão final, que transformou a situação dele em asilado, veio do governo atual. Então, além disso, o processamento de novos pedidos de imigração de afegãos foi suspenso indefinidamente enquanto durarem as reavaliações, né? E a decisão gerou preocupação em várias organizações de apoio a refugiados, porque eles afirmam que esse processo já era extremamente rigoroso quando os casos foram aprovados na era Biden. Para esses grupos, reabrir milhares de casos ao mesmo tempo é algo sem precedentes e cria um clima de insegurança. E essa medida afeta refugiados de várias nacionalidades, incluindo afegãos, latino-americanos, ucranianos e pessoas que conseguiram proteção humanitária por perseguição política, religiosa ou de gênero. E segundo as reportagens, são mais de 200 mil pessoas que podem ser chamadas de volta. Então, como ainda não há um comunicado público oficial, todas as informações vêm dessas reportagens mesmo, tá, gente, que tiveram acesso ao memorando interno. E nós aqui do Web News vamos continuar acompanhando, né? Mas vocês verem que realmente o presidente dos Estados Unidos estava dizendo que a culpa é do antigo presidente, do Joe Biden e tal. Porém, nesse caso, o cara que atirou foi na verdade aprovado durante o governo do Donald Trump, né? Então, não. Agora, infelizmente, uma das pessoas ali que foi, né, que sofreu aí esse ataque, que tomou os tiros, veio a falecer, que foi uma soldada, e aí é claro que isso aumentou ainda mais o caos, a situação nos Estados Unidos, e a gente até teve uma atualização sobre algumas coisas que já eu falo para vocês sobre isso, mas olha, a situação, ele vai revisar todas as pessoas, gente. Isso é coisa demais. Como essas organizações aí estão falando, cerca de 200 mil pessoas é muita gente. É muita gente para ter suas reavaliações feitas, né? E é bem louco se parar para pensar, porque assim, tem pessoas que foram aprovadas por causa de perseguição, por causa dessas coisas, mas que hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não está mais acontecendo a situação no país. E elas já foram aprovadas e já estão aí com seu status
né, liberado para ficar nos Estados Unidos, podem ter, né, essas pessoas. E agora a situação nos países de origem dessas pessoas pode ter mudado. Só que essas pessoas já criaram ali as suas raízes, já se estabeleceram, provavelmente, né, digamos assim. E se isso vier a acontecer, se o motivo, tipo assim, se o motivo que foi o argumento, vamos colocar assim, da pessoa pedir refúgio nos Estados Unidos hoje não existe mais, mesmo essas pessoas já estando estabilizadas no país, elas correm o risco então de receber ali o seu status, de ter o seu status cancelado e serem enviadas de volta para os seus países de origem. Então isso é bem preocupante, isso é bem desesperador. A coisa está bem complicada nesse ponto. Ele realmente está insistindo bastante nas coisas que ele está fazendo ali e dando nomes, né, dizendo que é para proteger o país contra imigrantes, um discurso realmente de bastante raiva contra nós, imigrantes, né? Eu não sou imigrante nos Estados Unidos, graças a Deus, mas tenho muitos amigos muito próximos que são, então a gente fica bem apreensivo, bem preocupado realmente, né? E assim, o que tá rolando lá, gente, tá rolando para todo lado, tá? Tá rolando para todo lado e até a gente está sabendo sobre histórias, né, de pessoas que saem aí sempre nas notícias, pessoas cidadãs dos Estados Unidos sendo abordadas e até detidas pela agência de imigração de lá, né? E aconteceu de novo, tá? Segundo as reportagens de 24 de novembro de 2025, um estudante, um rapaz de 17 anos, da cidade de Newburgh, em Oregon, no Oregon, né, estava dirigindo o carro de seu pai por volta de meio-dia e meio, durante o horário de almoço da escola, quando alguns agentes do ICE o abordaram fora do campus da escola. Apesar dele afirmar que era cidadão dos Estados Unidos, um dos agentes teria respondido I don't care, tipo, eu não me importo. E mandando ele sair do carro enquanto arrancavam o vidro da porta para retirá-lo de dentro do veículo. O jovem foi levado a uma instalação do ICE em Portland e permaneceu detido até cerca de 7 horas da noite do mesmo dia, quando foi liberado. Depois, segundo relatos da família, ele passou a ser investigado sob acusação de interferência ou obstrução de investigação, que seria o Interference of or Obstruction of Investigation. Esse não foi um caso isolado. Uma organização de direitos de imigrantes informou que naquela semana o ICE teria detido 4 cidadãos estadunidenses na região de Portland, incluindo esse estudante, além de pessoas que filmavam prisões. Então, assim, a detenção de um menor cidadão, né, ali nativo, durante o horário escolar gerou protestos em McMinnville, e centenas de pessoas foram às ruas para manifestar indignação. Para muitas dessas pessoas, eu acho até que vai ter aqui para baixo o vídeo, vou mostrar, o caso representa um exemplo extremo de excesso de agressividade em operações da imigração, com risco de violação de direitos civis, né? E em especial o direito de cidadãos estadunidenses de não serem arbitrariamente detidos. Então aqui tem a matéria para vocês poderem ver, gente, olha, e eu acho que é aqui embaixo que vai ter um vídeo. É aqui mesmo. De uma pequena manifestação. Eu vou dar play, mas eu acho que vai dar um propaganda aqui, não vai? Team IQ? Vai ter uma propaganda. Deixa eu mutar a propaganda. Ih, o negócio não tá indo. Vou mutar a propaganda. E aí na hora que acabar aqui... Tem 20 segundos? Meu Deus, vai ter 20 segundos a propaganda. Mas enquanto isso ali aconteceu, a matéria vai estar na descrição do vídeo para vocês poderem conferir, tá, gente? E verem todos os detalhes. Aqui, ó, vai abrir agora. Deixa eu fazer assim. E aí eu vou tentar pausar aqui e maximizar para vocês. E ligar o áudio, né? Porque senão não resolve. Here we go, vamos lá. Protesters have lined Adams Street here in McMinnville, expressing their outrage at the recent ICE arrests in Yamhill County. It is terrifying our children. It's unacceptable. It happened here. It could happen anywhere. McMinnville's superintendent of schools confirming a high school student was taken by immigration agents yesterday while the student was off campus during the lunch period. And when they start here locally grabbing children out of the parking lots and breaking windows and
having them disappear where their parents don't even know where they're at. That is a crime. That's horrible. I can't even imagine. A 17-year-old minor being, abducted in broad daylight. Whether people agree with that or not, it's just unacceptable. Longtime McMinnville resident Abraham Mejia tells us this is his first time coming out to a protest. It hits home and it makes you feel almost fueled that you need to do something about it. And that's why I'm here today. That's what it took for me to be here today, is that it was too close to home. And unfortunately, I've been too comfortable from my home trying to support, but it takes action and getting out here and voicing your opinion and letting your community know that we're not okay with this and uniting in a way. Hundreds gathered, waving signs at drivers passing by. Mejia even bringing his kids along to Saturday's protest. I want them to see that it's okay to voice. Aí tá falando ali que ele trouxe os filhos e tal. Bom, eu não vou deixar aqui muito tempo, mas aí é para falar isso, né, gente? Então, assim, houve protesto realmente. E tem, gente, um vídeo muito curtinho, tá? Do momento que, supostamente, aí do momento da apreensão desse menor, tá? Pelo ICE. Esse vídeo tá no X, né? No Twitter. Deixa eu aumentar aqui a imagem, peraí, e botar no início e ligar o áudio. Tem 4 segundos para vocês terem uma ideia, tá? Tanto que eu vou colocar aqui, meio que no looping. Esse vídeo aqui do lado, ó, é a parte do vídeo do X, tá? Do Twitter. Aí aqui é a matéria que a gente estava vendo agora, inclusive. U.S. citizen, I'm a U.S. citizen. Okay, you're a U.S. citizen, Peter. U.S. citizen, I'm a U.S. citizen. Okay, you're a U.S. citizen, Peter. Ele fica gritando, I'm a US, eu sou um cidadão. Vou aumentar o volume aqui, ó. Agora vai ficar alto. U.S. citizen, I'm a U.S. citizen. Okay, you're a U.S. citizen, Peter. U.S. citizen, I'm a U.S. citizen. Okay, you're a U.S. Ele fala, eu sou um cidadão dos Estados Unidos, Aí ele fala, eu não me importo, I don't care. O link para esse vídeo também tá na descrição do vídeo. É um vídeo só de 4 segundos, tá? Quando eu vi o vídeo, eu falei, eu não vou falar disso porque é só isso. 4 segundos, aí eu achei a matéria. Eu falei, então aí já muda um pouco. A gente vai ver a matéria. Então aí as pessoas podem conferir. Então assim, até cidadãos americanos se identificando como cidadãos estadunidenses, né? Se identificando como tal, estão sendo abordados e presos. Ele ficou preso até a noite. Então isso está incomodando demais todo mundo, e por isso que teve protesto na cidade, né? E não para por aí, né, gente? Teve uma estudante, aí esse caso é um pouquinho mais complexo, né? Ela foi deportada no aeroporto quando ela estava indo para Austin. Então ela estava, vamos abrir aqui. Esse é o caso de uma estudante de 19 anos que está gerando indignação e um debate muito forte sobre violações de direitos no processo de imigração. Ela foi detida e deportada no aeroporto minutos antes de embarcar para passar o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, né, com a família. Aí foi assim. Segundo a matéria publicada pelo CBS Austin no dia 26 de novembro de 2025, a estudante Annie Lucia Lopes Belotza, de 19 anos, estava no aeroporto internacional Logan, em Boston, no aeroporto de Boston, o aeroporto internacional de Boston, se preparando para embarcar num voo para Austin, no Texas, onde ela passaria, então, esse feriado aí de ação de graças com a família. Ela escaneou, então, o cartão de embarque normalmente, mas alguns funcionários do aeroporto disseram que havia um problema no bilhete e levaram ela ali para uma área separada. Pouco depois, alguns agentes federais a pegaram e a colocaram sob custódia, e no mesmo dia ela foi deportada. Tipo assim, ó, pum, pum, pum. E aí eu fiquei pensando, mas por que ela foi deportada, né? A situação dela. Então, ela vive nos Estados Unidos desde criança. E ela é aluna da Babson College, onde ela estuda com bolsa de estudos e não tem histórico criminal. Mas existe no sistema uma ordem de deportação antiga, de 2017, que, segundo a defesa dela, ainda estava sendo contestada. O advogado dela, Todd Pormelo, ele afirmou que havia uma decisão judicial recente proibindo a remoção da estudante, ou seja, ela não poderia ser deportada naquele momento, mas mesmo assim, os agentes federais a removeram do país, e isso, na visão da defesa, é uma violação grave dos direitos constitucionais dela. A deportação aconteceu justamente na semana dos exames finais do college, né, o que a coloca em risco
de perder o semestre, né? E também até perder a bolsa de estudos que ela tem. Além disso, a família não teve chance de vê-la no feriado e o advogado afirma que o impacto emocional e acadêmico pode ser devastador. O advogado já anunciou que vai recorrer e tentar reverter a deportação, pedindo explicações sobre por que uma ordem judicial teria sido ignorada. Ele descreveu a deportação como algo chocante e totalmente inesperado. Esse episódio viralizou, gente, porque envolve uma estudante jovem, dedicada, sem histórico criminal e que, segundo a defesa, estava protegida por uma ordem judicial. O caso reacende o debate sobre excessos na aplicação das políticas de imigração e sobre o risco de imigrantes serem deportados mesmo quando estão seguindo o caminho legal, né? Então, traz esse alerta mesmo. Embora, assim, pensando se isso aí que a matéria está falando, que é essa matéria aqui, ó, se sou eu que já tivesse tido uma ordem de deportação não sei o quê, eu não ia pegar avião, minha gente, nos Estados Unidos, né? Então, assim, a culpa não é dela, digamos assim, mas eu não faria isso. As pessoas não estão vendo o que está acontecendo, não? O que o presidente do país está fazendo? Então, assim, as pessoas do nada sendo abordadas, você vai justamente num lugar que tem uma segurança tão absurda. Tem um vídeo aqui, deixa eu ver se ele vai funcionar. Sem áudio fica mais difícil mesmo, né? Vamos colocar um áudiozinho aqui, ó. Só que esse eu vou fazer pouco, tá? Porque é de uma emissora. All right, Chicago, thank you. A Massachusetts lawyer is speaking with us tonight after he says a college student from Austin was illegally deported out of the country after being detained by immigration and customs enforcement agents. CBS Austin's Jamal Kennedy is live in downtown Austin tonight. Jamal, what have you learned about this case? Bom, aí aqui vai ter a matéria, tá, gente? Deixa eu abaixar aqui. Aqui vai ter a matéria. Deixa eu ver se aparece mais coisas aqui. Essa moça, ó. Cadê a pausa, meu pai? É essa moça aqui, ó, que foi detida. Vocês podem conferir o vídeo na descrição do vídeo, porque eu coloquei aqui, tá? Para que vocês possam conferir. Pois é, como eu estava dizendo, né? Se fosse eu, de uma situação dessa, o que você acha? Inclusive, queria saber. Eu não iria para o aeroporto. Eu não iria para o aeroporto, jamais. Porque está acontecendo tudo que está acontecendo no país. A gente está vendo, está nas notícias aí de tudo que está acontecendo. Eu não faria. Eu não sei se é o caso dela, tá, gente? Mas assim, por incrível que pareça, tem muitas pessoas, inclusive indocumentadas, que estão morrendo de medo e tal, mas por um motivo religioso que não vem ao caso agora, segue dizendo que apoiaria o Trump, tá? Então, não sei se pode ser por isso, não sei. Tipo assim, não vou vacinar, entendeu? Jesus vai me curar. Não sei se é o caso, mas é isso, né? Essa menina foi detida. E assim, o povo tá indo atrás de todo mundo, né? O pessoal do ICE tá indo atrás de todo mundo. Só que aí, rolou aí não essa semana, né? Que já tem uns dias, o ICE deteu uma pessoa brasileira que é parente da secretária do Trump. A matéria do G1 tá aqui, mas tem vários links dessa matéria na descrição do vídeo, tá? Acho que tem uns 5 ou 6 só sobre essa mulher aqui, todo mundo conhece, né? Ó, Caroline Leavitt. Ela é secretária, se eu não me engano, de comunicações do Trump. O que é a relação? Vamos entender? Deixa eu deixar ela aqui bem bonita. Aí. Uma brasileira chamada Bruna Caroline Ferreira, que não é essa senhora aqui, tá? Eu acho que vai ter imagem da Bruna aqui embaixo. Essa aqui é a Bruna, ó. Essa é a Bruna. Que vive nos Estados Unidos desde criança, foi detida pelo ICE em Massachusetts. Foi detida. Ela foi presa. O caso chamou a atenção, gente, porque ela é a mãe do sobrinho dessa senhora aqui que está na tela, da Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca no governo Trump. A prisão aconteceu no dia 12 de novembro, quando a Bruna estava dirigindo, né, até New Hampshire para buscar o filho dela de 11 anos. Os agentes do ICE a abordaram e levaram
por um centro de detenção em Revere, perto de Boston. A Bruna chegou aos Estados Unidos em 1998, ainda criança, com visto de visitante. O governo afirma que ela deveria ter deixado o país em 1999, mas ficou, e desde então vive como imigrante sem status definitivo. Ela chegou inclusive a obter o DACA, né, o DACA, o programa que protege jovens trazidos na infância, e estava em processo para conseguir o Green Card. Na justificativa oficial para a detenção, o governo dos Estados Unidos classificou Bruna como Criminal Illegal Alien, citando uma antiga acusação de agressão. A defesa rebate isso e afirma que ela não tem nenhum histórico criminal. O advogado da Bruna diz que não há provas para sustentarem essa acusação e que ela sempre tentou regularizar a situação. A família dela afirma que a Bruna considera os Estados Unidos a sua casa. E uma vaquinha online foi criada para tentar pagar a defesa, né, porque advogado é caríssimo nos Estados Unidos, e a história já mobiliza a comunidade imigrante na região. Ela tem um filho de 11 anos que vive com um pai, que é irmão dessa mulher aqui da imagem, que é a porta-voz da Casa Branca. Até agora, a Caroline Leavitt, que é a mulher da imagem aqui, não fez nenhuma declaração pública sobre o caso. E essa prisão acontece em meio a uma política migratória extremamente rígida do governo Trump, marcada por operações de larga escala do ICE, né, gente? E o caso chamou a atenção por atingir até pessoas com ligação familiar com o próprio governo. Então eu vi essa notícia no G1, tem em mais lugares também, mas aí como tá em português e tal, já fica mais fácil. Gente, eu fiquei assim, uau! Então, tipo assim, ela é tia do menino, dessa aqui que eu não vou ficar colocando muito tempo na tela, porque é criança. Tipo assim, eu falei, meu Deus. Porque a gente pensa, fulana, se eu, né, pensasse assim, conhecesse ela e tal, e pensar, ela é mãe do sobrinho da chefona, tipo assim, da mulher que trabalha na Casa Branca. E não vai acontecer nada com ela se alguma coisa viesse assim. Aconteceu. Que loucura, né? Mas aí é aquilo, vão olhar, vão ver tudo, se estava em documentário, se não estava. É que é assim, gente, eu não sei se vocês entendem, se as pessoas, né, vocês, não é vocês, eu digo assim, se as pessoas estão entendendo o que está rolando. Tá, eu sou a favor dos países tomarem suas decisões a respeito das pessoas que vão entrar e sair dali, é óbvio. As pessoas estão indocumentadas e tal, isso vai contra a lei? Então, os países têm os seus direitos de ir lá e agirem, né, para remover essas pessoas ou tomar uma decisão sobre essas pessoas, já que elas estão contra a lei. Só que aí tem situações, como aparentemente, de acordo com as matérias, seria o caso dela, onde isso já teve um problema, mas esse próprio governo já meio que, como que eu falo? Sabia disso e já mudou a situação dela ali para um processamento para ela ficar lá. Só que não estava respondido ainda. Mas, ou seja, esse caso meio que é assim, né? Aparentemente, E aí, aparentemente, pelo que o advogado disse e as matérias estão falando, o governo tinha emitido um documento dizendo que ela não poderia ser deportada. Ou seja, o governo sabe do que está acontecendo, do que já aconteceu com ela, digamos assim, se aconteceu, né? Essa parte negativa ali. Mas mesmo assim falou, não, então ela vai ficar aqui enquanto a gente processa essa aplicação dela para resolver o caso dela aqui. Então, o que eu estou falando que eu não sei se as pessoas estão entendendo direito é o seguinte, não são apenas pessoas que estão indocumentadas que estão sendo removidas dos Estados Unidos ou procuradas e etc. São pessoas que já talvez tiveram assim algum dia, mas que também agora estão num processo de regularização que eles pagam para isso. O governo está cuidando da documentação dessas pessoas e elas estariam sob um status de esperar. Então, o que está rolando é que o governo não está respeitando a própria decisão deles dessa pessoa esperar para a decisão final do que eles estão fazendo. Então, isso também está acontecendo. Agora, a gente está vendo pessoas que são cidadãs estadunidenses sendo detidas. Então, significa que se essas pessoas que nasceram lá estão passando por isso, imagina quem já teve algum probleminha. Então, o negócio está bem feio. Tá mexendo bastante. E a coisa ainda está pior, tá? A coisa está pior porque antes de eu gravar aqui esse programa, eu vi uma outra atualização, porque o presidente dos Estados Unidos postou no Twitter, no X, uma mensagem onde ele resolveu falar mais, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês a imagem da matéria.
Porque, assim, uma atualização rápida, né, sobre a postura do Trump, assim, porque depois do ataque recente, perto da Casa Branca, que a gente falou aqui, que eu falei aqui agora, minutos antes, que até, inclusive, infelizmente, a soldada veio a falecer, foram 2 soldados, né, vítimas de tiros, né, de ataque ali, perto da Casa Branca, e, infelizmente, a soldada morreu e a outra pessoa que foi baleada está em estado grave no hospital. Aí, nessa sexta-feira, eu tô gravando isso aqui na sexta-feira, tá, gente? Hoje, dia 28 de novembro que eu tô gravando. Então, hoje, antes de eu entrar aqui para poder gravar, o Trump postou no Twitter, né, no X, que vai pausar permanentemente a entrada de imigrantes vindo do que ele chama de países do terceiro mundo. Segundo ele, essa pausa serviria para proteger a segurança nacional e dar tempo para que o sistema migratório seja reorganizado. Essa declaração não vem acompanhada de detalhes oficiais, mas a imprensa internacional, a BBC, a Reuters, o Guardian e a Al Jazeera, destaca que a medida pode significar desde restrições a novos vistos até a suspensão de processos que já estavam em andamento. O governo também voltou a dizer que vai endurecer verificações de segurança e revisar permissões concedidas nos últimos anos. Ainda não há data para implementação, mas o clima é de alerta. Especialistas afirmam que esse discurso indica que novas etapas de endurecimento podem ser anunciadas nos próximos dias. A gente vai ver agora a postagem completa dele no X, tá? No Twitter, e eu coloquei também a tradução para vocês, tá, gente? A gente vai ver aqui juntos. Deixa só eu pegar aqui. Pronto, essa aqui é a postagem dele no Twitter, ó. E é esse texto aqui que eu vou ler a tradução para vocês, tá, gente? Ele tá dizendo o seguinte, gente, eu vou ler tudo, tá? Porque para vocês poderem catar aí o teor, o nível da comunicação do presidente desse país. Então vamos lá, uma saudação de ação de graças muito feliz a todos os nossos grandes cidadãos e patriotas americanos que têm sido tão gentis em permitir que o nosso país seja dividido, perturbado, retalhado, assassinado, espancado, assaltado e ridicularizado junto com certos outros países tolos ao redor do mundo, por serem, entre aspas, politicamente corretos e simplesmente estúpidos quando o assunto é imigração. Nossa, eu vou ter que ver aqui em inglês, porque eu não... A very happy Thanksgiving salutation to all of our great American citizens and patriots who have been so nice in allowing our country to be divided. Ok, ele disse isso mesmo. Uau! A população estrangeira oficial dos Estados Unidos está em 53 milhões de pessoas, segundo o censo, a maioria dependente de assistência social, vinda de nações fracassadas ou de prisões, instituições psiquiátricas, gangues ou cartéis de drogas. Eles e seus filhos são sustentados por meio de pagamentos massivos feitos por patriotas americanos que, por causa de seus corações generosos, não querem reclamar abertamente ou causar problemas de qualquer forma. Eles toleram o que aconteceu com o nosso país, mas isso está os destruindo por dentro. Ou seja, essas pessoas maravilhosas estão sendo destruídas por dentro porque elas estão tolerando o que aconteceu. O imigrante que ganha $30 mil com um green card receberá aproximadamente $50 mil por ano em benefícios para sua família. A verdadeira população migrante é muito maior. Esse peso dos refugiados é a principal causa da disfunção social da América, algo que não existia após a Segunda Guerra Mundial. Escolas falidas, alta criminalidade, decadência urbana, hospitais superlotados, falta de moradia e grandes déficits, etc. Por exemplo, centenas de milhares... eu não vou achar mesmo aqui onde que está tudo, tá, gente? Porque eu fiz a tradução e coloquei aqui do lado. Mas ele segue dizendo. Por exemplo, centenas de milhares de refugiados da Somália estão assumindo completamente o que antes foi o grande estado de Minnesota. Gangues somalis percorrem as ruas à procura de presas, enquanto nosso povo maravilhoso permanece trancado em seus apartamentos e casas, torcendo desesperadamente para serem deixados em paz. O seriamente retardado governador de Minnesota, Tim Walz, não faz nada, seja por medo, incompetência ou ambos. Enquanto a pior deputada de nosso país, Ilhan Omar, sempre envolta em seu hijab,
Olha isso, gente, o surto que esse homem está falando. E que provavelmente entrou ilegalmente nos Estados Unidos, já que não é permitido casar com o próprio irmão. Olha isso. Não faz nada além de reclamar de forma odiosa sobre o nosso país, sua Constituição e sobre como é tão maltratada, quando seu lugar de origem é uma nação decadente, atrasada e repleta de crimes, que essencialmente nem é um país, pela falta de governo, exército, polícia, escolas e etc. Meu Deus. Mesmo com os nossos avanços tecnológicos, a política de imigração corroeu esses progressos e as condições de vida de muitos. Eu vou pausar, isso eu vou achar aqui na tela para vocês, espera aí. Ó, even, aqui, ó. Aqui. Cadê? Eu vou pausar permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos Estados Unidos se recupere completamente, encerrar todas as admissões ilegais realizadas por Biden, incluindo aquelas assinadas pelo Autopen do sonolento Joe, incluindo aquelas assinadas pelo Autopen do sonolento Joe Biden. Entendeu? Aquelas que foram assinadas pelo sonolento Joe Biden. E remover qualquer pessoa que não seja um ativo líquido para os Estados Unidos, ou seja incapaz de amar o nosso país. Acabar com todos os benefícios e subsídios federais para não cidadãos, desnaturar imigrantes que prejudicam a tranquilidade interna e deportar qualquer estrangeiro que seja um peso público, um risco à segurança ou incompatível com a civilização ocidental. Esses objetivos serão perseguidos com o intuito de alcançar uma grande redução das populações ilegais e disruptivas, incluindo aquelas admitidas por meio de um processo de aprovação não autorizado e ilegal via Autopen. Somente a migração reversa pode curar totalmente essa situação. Aí ele finaliza. Fora isso, aqui ó. Fora isso, feliz ação de graças a todos, exceto aqueles que odeiam, roubam, matam e destroem tudo que a América representa. Vocês não estarão aqui por muito tempo. Fecha aspas. Quem falou isso foi o presidente dos Estados Unidos. Aí, gente, ele fez essa postagem, tá? Vai ter aqui a data, ó, 28 de novembro, que no caso é o dia que eu tô gravando, tá? Sexta-feira, porque aí tem esse final de semana agora, o Thanksgiving. Então ele está dando as felicitações para as pessoas, porém só para essas pessoas ali, amáveis, doces e lindas, nascidas nos Estados Unidos. De acordo com ele, tá, gente? De acordo com ele. E é isso, né, gente? Os Estados Unidos, hoje em dia, estão desse jeito. E eu tenho muitas pessoas que eu amo muito lá, que moram lá, que falam realmente estão vendo as coisas acontecerem, né, pelas ruas, não dá para negar, tem muita gente, sempre que toda semana eu coloco vídeos do ICE pegando pessoas e tal. Hoje eu mostrei só esse de 4 segundos que mostra esse estudante menor aí sendo abordado, mas aí eu coloquei a matéria também porque eu achei muito pouco tempo ali, e ao mesmo tempo que eu gostei porque ele é menor, então meio para ficar aparecendo na imagem não seria uma boa ideia. E vocês, gente, estavam sabendo desse caos? E o que vocês acham disso tudo? O que vocês acham dessa confusão toda que tá o mundo, né? Porque tá uma grande de uma bagunça, né, gente? Vamos falar a verdade? Tá tudo uma grande de uma bagunça. Os países estão aí se movimentando, a Europa, os Estados Unidos, porque a gente fala muito Estados Unidos e tal, mas tem acontecido em vários lugares, né? Sendo mais restritivos com imigrantes, reduzindo aí a quantidade de imigrantes, querendo realmente mudar tudo. E por causa do peso na economia, eles sempre falam esses motivos, né? A questão dos empregos e de etc. Mas o que você acha disso? Você sabe como que os imigrantes normalmente costumam trabalhar? A maioria, né? Ganhando dinheiro nos Estados Unidos. E se os estadunidenses fazem esses trabalhos, vão fazer esses trabalhos? Sabe como que funciona isso? E dos outros países também, né? Claro.
Porque assim, é um movimento gigantesco, os imigrantes eles movimentam muito dinheiro, existem vários argumentos aí de que eles fazem dinheiro, mas eles mandam para os seus países de origem e tal, e aí é como eu disse, né, eu não sou ninguém na fila do pão, é claro, mas os países têm o poder e têm o direito de mexer nas suas leis de imigração para controlar quem entra e sai dos seus territórios, sim. Eu digo isso porque eu concordo que eles têm esse direito e lamento que o mundo seja dividido dessa maneira, né, gente? Porque, né, a música do John Lennon, né? Se a gente imaginasse que não havia tantas... Não, imagine um mundo sem tantas divisões de nações, né? Se fôssemos só um, mas não somos, né? Infelizmente. Então, infelizmente é assim. Mas então, os países eles têm autonomia. Na minha opinião, sim, eles têm que controlar suas fronteiras, como que vai funcionar as pessoas que estão entrando ali, etc, etc. Então, eu não digo que eu sou contra isso. Agora, a maneira como tem sido feita aí, por exemplo, nesse caso dos Estados Unidos, é uma maneira assustadora e desumana e de muitas maneiras e tal. E sim, gente, tem pessoas que têm crimes de fato, tá? Que são imigrantes também, e que estão indocumentadas também. Isso existe, sim, tá? Porque as pessoas podem virar e falar assim, ah, não, mas fulano de tal, uma pessoa foi presa em tal lugar e realmente ele fazia isso contra crianças e não sei o que, e essa pessoa é imigrante. Como aconteceu agora, nessa semana, desse imigrante do Afeganistão ter atirado nesses soldados ali perto da Casa Branca, e trazendo aí a óbito a soldada, né, infelizmente. E aí é lógico que vira, né, prato cheio para esse discurso aí, de que ele fez isso porque ele é imigrante. Então, assim... Ele fez isso porque ele não presta, né, gente? Tipo assim, não tem como falar que essa pessoa presta. Não é por ele ser imigrante. Mas aí acaba que esse tipo de discurso ganha força e tem gente com a cabeça desse jeito que vai apoiar. Tanto que o Trump foi eleito, né, nos Estados Unidos. Então, assim, essas foram, gente, as notícias dessa semana. Vou deixar aqui para vocês me seguirem no Instagram. Vou colocar aqui também para vocês me seguirem no TikTok. Aqui, e também seguir o canal, e os arrobas do canal são esses aqui, ó, em todas as redes são esse aqui, ó, @imigranteweb, e lá eu vou colocar os teasers, né, os avisos do que vai ser da programação. No caso do meu Instagram tem umas coisas engraçadas que eu fico repostando lá também, tá, gente? Espero que a semana de vocês seja maravilhosa, tenham uma excelente resto de domingo, porque esse vídeo entra aqui ao 12:30, nesse novo horário. Deixa sua curtida, seu comentário, fala aí o que você achou disso tudo. Muito obrigado por todo o apoio. Nós nos vemos na semana que vem. Novamente, domingo, programa gravado. 12:30 entra no ar, tá bom? Muito obrigado, gente. Tenha uma excelente semana, que dê tudo certo para vocês. E a gente se vê na semana que vem. Tchau.